Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar como se forma a relação jurídica tributária, bem como identificar o momento em que a obrigação tributária começa a existir no mundo jurídico, sua concepção, existência, alcance, até a sua extinção. O objetivo deste estudo é contribuir para que você se sinta preparado para identificar a obrigação tributária no mundo jurídico e reconhecer os sujeitos nela intervenientes, da sua origem até o seu término. Eu sou a professora Karina de Melo Giaimo e vou acompanhar você nesta aula de Direito Tributário. Vamos lá? Primeiro slide aparece para você a obrigação tributária, não é? O nosso propósito aqui é identificar a origem dessa obrigação tributária. No entanto, antes de mais nada, nós precisamos conhecer alguns termos que são imprescindíveis para o operador do direito tributário, não é? Primeiro termo que aparece na tela é a hipótese de incidência. O que é entendido por hipótese de incidência? É aquela descrição abstrata que o legislador faz na norma sobre aquela obrigação tributária. Diferentemente desta situação, aparece aí o fato gerador, que é o fato do mundo real, que permite a cobrança daquela hipótese prevista abstratamente pelo legislador, que nós acabamos de falar, hipótese de incidência. Vamos entender um pouco? Exemplo, eu sou titular de veículo automotor, não é? A partir do momento em que eu adquiro a propriedade desse veículo, já existe o fato gerador, não é? A condição da vida para que, então, eu possa, não querendo, não é? Mas que eu tenha a obrigação em si de realizar o pagamento do IPVA, porque há na lei uma hipótese de incidência que ser proprietário de veículo automotor gera esta obrigação tributária. Neste sentido, turma, nós temos aí um destaque para os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, que vão compor a relação jurídica tributária. Nós temos dois sujeitos participantes dessa relação jurídica tributária, que são o sujeito ativo, que é o ente instituidor do tributo, e o sujeito passivo, que é o contribuinte, aquele que tem a obrigação relativa ao pagamento, quer do tributo, quer da multa, da sanção pecuniária advinda do não pagamento do tributo. Vamos passar agora, nesse momento, a análise do próprio crédito tributário, não é? E aí nós temos um destaque para os três fatores que são importantes e necessários à constituição do crédito tributário. Num primeiro momento, como vocês viram já no nosso material, não há tributo sem que haja qualquer previsão legal que possibilite a sua existência. Então, o primeiro momento, o primeiro destaque aí para que haja essa obrigação é a previsão legal. O segundo ponto imprescindível é a ocorrência do fato na vida real, que é a observância do fato gerador. E, por fim, para que nasça, para que se tenha essa exigibilidade no crédito, nós precisamos do ente instituidor participando de forma vinculada e obrigatória, fazendo o lançamento desta obrigação. Observem o destaque para a suspensão deste crédito, exclusão e extinção. Nós temos, pela suspensão do crédito tributário, hipóteses previstas no CTN,
em que fica impossibilitada a ação de cobrança do tributo. Pela exclusão do crédito tributário, nós temos algumas situações que irão impedir que haja, por parte do ente instituidor, a sua constituição, não é? O seu lançamento. Então, não se pode realizar o lançamento tributário. E, por fim, a extinção do crédito tributário faz com que ele deixe de existir. Todas essas hipóteses estão tratadas aí no nosso material e tem previsão legal. Pessoal, separei um bate-papo do Conselho Nacional de Justiça em que nós veremos juntos qual é o papel do Poder Judiciário no que diz respeito ao processo contencioso tributário. Vamos assistir? Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da questão tributária no Brasil, uma discussão que atravessa décadas e levanta polêmicas. Como desatar os nós da economia, favorecer o chamado ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, praticar justiça social. Como praticar também a justiça federativa, com equilíbrio entre União, estados e municípios. Quem deve pagar a conta e quanto deve pagar? E ainda, o que o judiciário tem a ver com tudo isso? O Conselho Nacional de Justiça acha que o judiciário tem tudo a ver com a questão tributária. Afinal, é nos tribunais que vão desaguar os muitos litígios e dúvidas sobre a cobrança de impostos. O relatório Justiça em Números do CNJ mostra que a taxa de congestionamento provocada pela questão tributária nos tribunais chega a 87%. Todos os setores envolvidos na economia pedem o fim da chamada insegurança jurídica e novas regras. Querem uma carga tributária menor, a simplificação da arrecadação de impostos, taxas e contribuições, o fim da guerra fiscal entre as unidades da federação e o litígio contra a União, além da incidência de tributos menos regressiva e injusta. O ministro Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo e do CNJ de olho no assunto. Elegeu como uma das prioridades da gestão dele a promoção da estabilidade e do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional e determinou a realização de uma ampla pesquisa sobre o contencioso tributário judicial. Visa-se, ao fim e ao cabo, entender por que os processos tributários, são tantos tramitando no Poder Judiciário, quais as razões que levam a essa judicialização efetiva e de que forma a taxa de congestionamento desses processos, em especial execuções fiscais. Chegamos ao final de mais uma videoaula de Direito Tributário. Acesse o Saiba Mais na nossa plataforma. Até mais!